Muito boa tarde a todos. Conforme o colega disse, eu sou Nilza Mohamed Iqbal e terei o prazer de moderar esta sessão de painel L, de modo a percebermos como as práticas tecnológicas podem transformar o nosso país desde a inteligência artificial até o Arduino. Vou passar por apresentar alguns oradores online e outros, parece que, não sei se estão aqui, os presenciais. Começando por online, Ngombo Armando, não sei se está aqui. Sim, estou presente. Muito boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, conseguimos. O Ngombo Armando traz aqui o projeto da criação de uma rede nacional das coisas, onde irá demonstrar ou apresentar sobre como os objetos, como conectar os objetos à internet a partir de firmware. Acredito que seja isso. E depois temos o Nzeko Pistes Malumba, não sei se está online. Acredito que sim, vejo aí. Priscília Glória João Simeone Chirinza, peço para se apresentar aqui. A seguir, Chiara Joaquim Antônio, online. Vejo, estou sim. presente. Também. Obrigada. Yunas Bacar, peço para se apresentar aqui ao pódio. Cícero Araújo. Sim, peço. Acho que temos mais um espaço aqui. Sim, sim. E Henriques Mateus Zacarias. Parece que ainda não está. Henriques. Ok. Enquanto isso, podemos começar pela apresentação. Não sei se já está. Pode projetar a sua apresentação. O primeiro apresentador, sobre projeto de criação de uma rede nacional das coisas, com Ngombo Armando. Tem a palavra, por favor. Muito obrigado, caríssimos moderadores, caros colegas, igualmente. Não sei se conseguem ver a minha projeção ali na tela. Ainda não? Sim, conseguimos ver. Exatamente. Desculpa, tem 10 minutos para a sua apresentação. Como estamos a correr contra o tempo, então gostaria que gerisse o seu tempo. Obrigada. Tá bem, muito obrigado. Então, agradeço igualmente à organização pela iniciativa, portanto, dessa quarta conferência dos jovens investigadores da CPLP. Meu nome é Ngombo Armando. Este trabalho foi produzido também com o meu colega Pascoal Quilwang. Ambos somos investigadores angolanos, eu com a dupla filiação à Universidade da Rainha Gingambando e à Universidade de Quimpavita, e o meu colega investigador, portanto docente na Universidade de Quimpavita. O tema que nós trazemos hoje, então, é este, Tango Things Network, que é um projeto de investigação para a criação do que nós estamos a chamar de uma rede nacional das coisas. O contexto é que, atualmente, nós temos como dados de que a necessidade mundial de produção de 70 será superior, não, a 70% até 2050 do que nós precisávamos em 2006. E para suprir, isso é que vai permitir, de algum modo, de suprir as necessidades alimentares face ao crescimento demográfico. Mais particularmente em Angola, a insegurança alimentar tem observado uma tendência quase exponencial, sobretudo a partir dos anos 2017 a 2019. Então, devido a essas também alterações climáticas, prevê-se que o nosso país, Angola, sofra uma diminuição da produção de culturas ditas essenciais nos próximos 4 a 5 anos. Face então a esse contexto,
nós, investigadores no domínio das tecnologias de informação, acreditamos que a chamada agricultura de precisão pode ser uma alternativa sustentável para otimizar a produção agrícola de Angola. Como problema que nós identificamos é que o setor agrícola nacional apresenta um déficit em termos de infraestruturas tecnológicas para justamente garantir aquela agricultura de precisão. Isto dificulta a tomada de decisões, impede a optimização de processos que exigem justamente um alto rendimento face à escassez de recursos e ao crescimento então exponencial da população. A inovação tecnológica, que entendemos aqui a capacidade técnica de se medir de forma, vamos dizer, permanente os diferentes parâmetros vitais, é o nosso eixo de intervenção face à problemática, portanto, apresentada até agora. Nós temos como hipótese a criação desse tal ecossistema que vai permitir, de uma parte, colocar o nosso país no mapa, digamos, de inovação tecnológica ligada justamente à internet das coisas, mas ao mesmo tempo também permitir mitigar o impacto da escassez de recursos para garantir então a alimentação da população. Para esse contexto, nós identificamos eletrônicas ditas de baixo custos. O acrônimo COST significa Commercial Off-the-Shelf Systems. E então, por exemplo, nós vemos que tudo que tem a ver com sensores, desde 2004, tem conhecido um decréscimo do preço, não? Na ordem de mais ou menos 40% entre 2004 a 2020. E essas tecnologias de baixo custo são compostas por alguns elementos que ali aparecem à direita. Temos sensores, temos Arduinos, Raspberry Pis. Por outro lado, portanto, os sensores e toda aquela panóplia de eletrônica que nós apresentamos é o que permite, de algum modo, de fazer captura de dados, processamentos locais dos dados. Mas esses dados têm de ser transmitidos. Essa comunicação também pode ser utilizada a partir de tecnologias relativamente acessíveis. E neste quadro que aqui aparece, nós temos um conjunto dessas soluções de comunicação. Portanto, para o nosso caso, nós escolhemos a que se encontra em relevo, a cor dourada, e é a tecnologia LoRaWAN. E então, esses são alguns parâmetros dessa tecnologia, que também não vamos entrar em detalhes, mas se no momento de questões e respostas houver alguma necessidade, poderemos fazer algum foco. E já apresentamos então a eletrônica, relativamente, digamos, acessível. Apresentamos também, numa segunda fase, a comunicação, soluções de comunicação também acessíveis. Nesse diapositivo, nós temos um conjunto de soluções para se fazer uma abstração da comunicação direta entre os sensores de um lado e os aplicativos ou os consumidores desses dados contextualizados. Então, nós escolhemos o uso de uma, que também chamamos de middleware, ou seja, e a solução em questão designa-se Feaware. Feaware parece uma caixa que permite justamente fazer toda a gestão contextualizada dos dados, e é essa gestão que vai permitir materializar a ligação que aparece aqui em cor amarela. E também vou preferir acelerar um pouquinho, mas se houver algumas questões, nós teremos todo o gosto em respondê-las. Mas esse traço aqui em amarelo, ele é composto por vários elementos. Temos entidades que permitem de fazer a gestão dos dados correntes, dos dados permanentes, mas no final, fechando esta malha, que nós conseguimos garantir então esta comunicação permanente entre os dados dos sensores, que se encontram nesse ciclo, e os aplicativos ou as diferentes aplicações que consumiriam esses dados. A nossa arquitetura instalada
ela custou-nos, em média, menos de $50 por módulo. E então é composto, conforme vemos aqui, pelos mesmos elementos que apresentamos um pouquinho antes, mas aqui de uma forma assim mais... Os testes dos resultados que vamos apresentar aqui tiveram lugar no norte de Angola, na província do Ije, cujas coordenadas geográficas também encontram-se ali embaixo. Neste piloto, nós tivemos como foco, digamos, o teste da fiabilidade da infraestrutura de comunicação e fizemos 4 testes principais com distâncias diferentes, uma de meio quilômetro, outra de quase 3 quilômetros, e tivemos a distância máxima um pouquinho superior a 5 quilômetros de transmissão. E então, os dados também que nós aqui apresentamos permitem de confirmar de que a infraestrutura montada, embora com tecnologias digamos, acessível e de preços relativamente baixos, provaram, não, que é possível nós termos, assim, uma infraestrutura de comunicação voltada para a tecnologia de internet das coisas, relativamente robusta e que oferece boas condições de telecomunicações. Feita esta primeira fase, nós agora estamos à procura de um financiamento. Portanto, essa primeira fase custou mais ou menos $5 mil, pelo menos o equivalente. E agora procuramos um financiamento que está estimado à ordem de 50 mil, 10 vezes mais, para podermos fazer uma transmissão de mais de 300 quilômetros, portanto, entre 2 cidades ou 2 províncias de Angola, cujas coordenadas também aparecem nesse mapa. Essa segunda fase teria, portanto, uma duração de 2 anos. Numa terceira fase, se a segunda for um sucesso, nós iremos então visar mais ou menos 2 mil quilômetros, interligar várias províncias para justamente materializar essa ideia da rede para as coisas, não? Coisas agrícolas e elementos. Desde 2022, esse trabalho tem sido disseminado em vários fóruns. Aqui temos exemplo de alguns deles e hoje também é um desses. Portanto, como conclusão, o nosso trabalho permitiria mitigar desafios ligados à produção alimentar com tecnologias digitais de baixo custo. Pretendemos estender esse nosso piloto ao provimento de dados contextualizados em outros domínios da vida corrente e então, assim, materializar essa ideia de uma rede de coisas, não? Paro por aqui, muito obrigado pela vossa atenção, espero ter respeitado o tempo e aguardo pelas vossas questões. Obrigado. Muito obrigada. Iria pedir para anotarem as questões e depois, no fim, poderíamos fazer as questões. Iria passar para o próximo orador, que também está online, Nzeko Malumba. Tem a palavra. Ok, muito obrigado pela palavra. Pode, por favor, partilhar a sua apresentação? Será que consegue ver a minha tela? Sim, conseguimos. Ok. Muito boa tarde a todos. Pode colocar no modo da apresentação? Claro. Ok. Se já está? Ainda? Já está, sim. Muito obrigada. Tem a palavra. Ok. Muito obrigado. Primeiro agradeço pela oportunidade que me conferiu para poder apresentar esse projeto ao nível da África. Esse projeto foi concebido para 2 investigadores, que eu que falo sou Nzeko Malumba Pistis, e docente investigador da Universidade de Quimpavita, e um Cangapedo. A tecnologia ao alcance da comunidade urbana, o sistema de apoio à monja de Kisaka no contexto com infraestrutura doméstica e limitada. Bem, o nosso maior foco aqui, nós todos aqui conhecemos esse processo
da Kizaka, a moagem. A moagem da Kizaka ou folha de mandioca constitui uma tradição alimentar profundamente enraizada com as comunidades angolanas, representado não apenas o processo culinário, mas um elemento identitário e social significativo. Método tradicional. O processo tradicional prega pilão manuais que nós todos conhecemos e pilão manual almofariz que nós conhecemos, exigindo esforços físicos intensos e respectivos. Esta prática apresenta sérias limitações ergomêtricas e incluindo indivíduos com restrições físicas. Problema. Como desenvolver um sistema tecnológico acessível que permite a moagem de Kizaka em ambiente urbano com infraestrutura doméstica limitada, mantendo a viabilidade cultural, econômica e técnica. Visibilidade técnica, desenvolver um sistema portátil silencioso de baixa vibração, compatível com apartamento urbano. A inclusão de idosas e pessoas com deficiência física no processo da moagem tradicional. Desculpa, acho que eu saí um pouco da apresentação. Sim. Viabilidade econômica e aceitação sociocultura da comunidade ALO. Solução e proposta. Nós pensamos em criar um sistema eletromecânico inovador, controlado remotamente via smartphone, projetado para operar à distância, priorizando eficiência energética, inclusão social e sustentabilidade habitacional. Como fundamento, nós temos temos o pilar 1, o pilar 2, o pilar 3, que representa eletromecânica de baixa potência para o processamento doméstica de alimentação, ou seja, doméstica de alimentos, princípio de eficiência energética e manutenção. Na engenharia de acessibilidade, nós temos aí o design inclusivo e a tecnologia assistiva, princípio da usabilidade universal e adaptação de diversas capacidades do motor. A pilar 3 apresenta a mitigação da vibração e ruído e a edificações residenciais, compatibilidade de infraestrutura limitada. Integração de conceito, tecnologia social inclusiva. A proposta fundamenta-se na interação de acessibilidade, inclusividade e usabilidade dentro de um framework de design humano centrado. A tecnologia social inclusiva visa a democratizar o acesso à solução tecnológica adaptada ao conceito de vulnerabilidade estrutural. A metodologia que nós utilizamos aqui, nós utilizamos a metodologia de entrevista com 150 moradores da centralidade de Quilomoço. Não é simplesmente aqui na província do Luís, mas este caso, esses problemas, nós temos isso em nível nacional na centralidade de Quilomoço, centralidade de Quilamba, centralidade de Sequele, a maior parte de Angola. Identificação das necessidades de portabilidade, segurança e manutenção, e temos a adesão, especificações técnicas de sistema eletromecânico, e temos a prototipagem, desenvolvimento hierárquico do produto funcional e o teste, e nós fizemos uma demonstração prática com vídeo e com imagem. Arquitetura. Dentro da arquitetura do sistema é criado como, temos assim, a arquitetura de folha de mandioca, que é o primeiro elemento que deve ser concebida, e o segundo processamento que temos a nossa câmera de trituração, que é o motor, e a terceira fase temos o nosso smartphone, que é o controle remoto, que nós temos aqui para ligar ou desligar esse motor. Pode ser programado por 5, 10 ou 15 minutos, independentemente da forma que o cliente, ou seja, o morador precisa. E, por fim, temos a saída, que será o Kizaka moído. Aqui temos as imagens, e acho que tem um vídeo que eu apresentei aqui do processo da moagem da Kizaka. Nós aqui temos aqui a Kizaka,
na Kizaka e temos aqui a máquina e nós estamos aqui a ver alguns comandos elétricos. Temos aqui, nesse projeto aqui, temos duas possibilidades. Podemos trabalhar com ele numa forma de smartphone ou podemos trabalhar com isso de uma forma manual. Temos aqui os botões que estão sendo apresentados aqui. Podemos ligar no smartphone ou podemos desligar também de alguns botões, independentemente do custo do cliente, ou seja, do proprietário que vai ser encomendado a máquina. E aqui na outra imagem que estamos a ver aqui, a Kizaka já foi moído e apresentado já dentro de uma panela, e foi o nosso objetivo. Acredito que as imagens falam melhor que o vídeo também que estou aqui apresentando. Apresenta tudo de uma forma resumida. Sendo assim, passamos num ponto de especificação, não temos aqui os detalhes das potências, referido às máquinas. Temos aqui uma máquina monofásica de baixa potência, menor de 500 watts. Temos aqui a rotação do controle para a eficiência, temos o volume doméstico, temos assim o peso também para esta máquina e temos os controles que nós temos aqui, que é o radiofrequência Bluetooth, que nós estamos a trabalhar com ele. A distância máxima é de 10 a 30 metros. E aqui estamos a apresentar o resultado de uma forma resumida. A distribuição da resposta, que foram de 150 moradores, foram 85% de benefício significativo. A maioria expressaram entusiasmo de soluções, destacando a redução do esforço físico e a possibilidade de inclusão da família com as limitações motoras. E temos 10% também o que apresentaram algumas dificuldades, sobretudo sobre o custo. E, bom, o projeto é aberto para todo mundo, mas também requer alguns custos para poder adquirir aquilo. Para quem não tiver os recursos, eles podem continuar com o método manual. E os 5% que eles apresentaram uma diferença. Conclusão, os dados reforçam a aceitação comunitária e a relevância social da proposta, com alta adesão potencial de 85%. Aqui também é uma análise quantitativa, onde nós estamos a ver aqui os gráficos apresentam a satisfação de 85%, onde 10% que eu acabei de apresentar, que são preocupações com custo, e 5% ficaram em diferença. Bem, o resultado é praticamente aquilo que eu já falei. Nós aqui nós podemos frisar a potencial de estabilidade. O modelo é replicável com tecnologia social inclusiva para outras comunidades urbanas angolanas e africanas com contextos similares. Para terminar, nós temos aqui os desafios identificados e a estratégia da superação. Primeiro, a disponibilidade do componente. Acesso limitado aos componentes eletrônicos e mecânicos no mercado local do Luís necessita a estratégia de proviamento alternativo, estabelecimento de parceiro com fornecedor regional e importador de componentes eletrônicos, estrutura e manutenção, ausência de rede técnica especializada para suporte e reparos, necessidade de capacitação local e de documento simplificada. E temos aqui o programa de treinamento e manutenção básica e operação segura dos equipamentos. E temos mais a resistência da substituição de práticas tradicionais enradiada, necessidade da campanha educativa e demonstração de benéfico tangível. Valorização da tradição da Kizaka enquanto moderniza o processo da preparação. Por terminar a conclusão, temos as principais achados: a visibilidade técnica comprovada do sistema eletromecânico para a moagem de Kizaka em contexto urbano e infraestrutura limitada. Alta aceitação comunitária, 85% entrevistado, demonstrando demanda real e de potência de adoção. Alimentação com princípio da tecnologia social inclusiva, promovendo a equipa e a acessibilidade. Agradecemos a 150 moradores da Centralidade do Quilomoço pela participação e entrevista e demonstrações práticas, bem como a instituição politécnica da Universidade de Quimpa-Vintra. Obrigado pela atenção prestada. Estamos sujeitos às perguntas e acredito que alguns casos que nós não conseguimos abordar pelo slide podemos discutir aquilo ao fim da apresentação. Tenho dito muito obrigado. Muito obrigada. Uma salva de palmas.
Passo a palavra para Priscília Glória João Simeone Chirinza. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Priscília Glória Chirinza, sou licenciada em Engenharia Civil pela Universidade Politécnica e é um prazer imenso estar aqui convosco para partilhar aquilo que é a minha investigação científica. Mas, por favor, eu gostaria de pedir para desmontar o microfone, porque eu sinto-me mais à vontade em prol do palco, então não sei se posso fazer. Bom, muito boa tarde mais uma vez e gostaria também de pedir à equipe técnica lá ao fundo um bocadinho de atenção extra, porque alguns slides precisam ser passados 2 vezes. Então, isso mesmo é questão de atenção. Bom, ao analisarmos os desafios atuais do setor da construção, torna-se inevitável repensar no rumo que este mesmo setor tem vindo a seguir. E, neste sentido, a pergunta que eu quero que vocês reflitam é: até que ponto a construção em Moçambique pode contribuir para redefinir o futuro sustentável no contexto africano? Foi a partir desta reflexão que surgiu o tema Construção Modular como Vetor de Sustentabilidade em Moçambique, contributos estruturais para o futuro da construção em África. Peço, por favor, que passem um slide. Obrigada. E dentro deste tópico, nós vamos aqui contextualizar aquilo que é a indústria da construção em África, tal como a realidade moçambicana. Vamos perceber, de facto, quais são esses métodos construtivos falados, no caso convencional, que é usado tradicionalmente por nós, e a construção modular, que é esta nova técnica ou a técnica inovadora de construção. Vamos também analisar sobre o contexto da Agenda 2063 da União Africana, avaliar, ou melhor, perceber algumas experiências de implementação da construção modular a nível global e apresentar os principais resultados. Vou aqui tentar ser breve, porque percebo que temos tempo escasso. Bom, o setor da construção, principalmente no contexto africano, apresenta desafios significativos. Estamos a falar de baixos índices de produtividade, elevados níveis de desperdício, atrasos recorrentes e impacto ambiental significativo. Salientar que tudo isto auxilia na fraca produtividade deste mesmo setor. No contexto moçambicano, a situação não se difere, pois também precisamos repensar nas soluções construtivas existentes para melhorar o nosso setor construtivo. É daí que surge a questão principal desta investigação. Em que medida a construção modular, que é um método inovador aplicado em países em desenvolvimento, justamente pelo seu potencial de eficiência e sustentabilidade no setor construtivo? Peço, por favor, para voltar. Portanto, em que medida a construção modular, para além da eficiência técnica, pode afirmar-se como vetor de transformação estrutural sustentável na indústria da construção, tomando a experiência moçambicana como referência para o contexto africano? De modo a responder a esta questão, surge o objetivo geral, que consiste em examinar este mesmo método modular como instrumento de sustentabilidade à luz da Agenda 2063 da União Africana, avaliando seus contributos estruturais para a modernização do setor da construção em África. Vamos agora perceber o que os outros autores abordam sobre este tópico para melhor percepção. Bom, no contexto africano, os desafios estruturais não se limitam somente a déficit habitacional.
mas também a falta de políticas industriais específicas, a dependência de métodos construtivos tradicionais e a limitada integração da cadeia de valor. Tudo isso condiciona para um setor construtivo menos competitivo em relação aos outros países. No contexto de Moçambique, a realidade não é assim tão distinta, porque a escassez da mão de obra qualificada, a falta de padronização, os elevados custos operacionais continuam a condicionar a eficiência do setor construtivo. Portanto, é necessário mesmo compreender como diferentes métodos construtivos podem ser adotados à nossa situação real para que possamos ter esse acréscimo da nossa indústria da construção. Bom, a pergunta que vocês devem estar a fazer-se é: o que seriam de facto esses métodos? O que é a construção convencional? O que é a construção modular? Eu trouxe aqui estas imagens justamente para explicar o conceito de cada uma delas. A construção convencional é nada mais, nada menos que a técnica construtiva que todos nós estamos habituados a ver, nesse caso. A construção de edificações com base em blocos de alvenaria, blocos de cerâmica, estamos a falar dos tijolos, em que, com base neles, construímos elementos estruturais. No caso, a partir desses elementos, podemos fazer as lajes, as fundações, as vigas, de modo a construir o edifício. No entanto, o método modular ele é um bocadinho diferente. Por quê? Porque ele caracteriza-se pela produção de elementos pré-fabricados, portanto, em ambiente de fábrica, podendo ser módulos completos, como na imagem aqui acima, ou simplesmente painéis pré-fabricados. Então, esta diferença entre o método modular e convencional caracteriza-se mesmo pelo fato de que uma, no caso a construção modular, é feita primeiro em ambiente de fábrica, onde pré-fabricam-se os elementos estruturais, e depois aloca-se no local de obra para a construção da infraestrutura. No caso da convencional, ela é construída diretamente no local de obra. Este mesmo método de construção modular, ele pode ser volumétrico, quando temos contentores marítimos, full scale, modular 3D, pódio modular. Eu acho melhor dar segmento, porque o tempo é mesmo escasso para explicar em que consiste cada tipo do método modular. Mas ela também pode ser painelizada, onde encontramos aqui o drywall, que é a técnica de gesso acartonado. Encontramos também betão pré-fabricado ou mesmo painéis de madeira. É construção painelizada justamente porque é aqui que se refere-se à construção de elementos painelizados. Pode ser também semivolumétrica, porque é que onde encontramos o sistema Light Steel Frame. Ele que é a mistura da construção volumétrica e da painelizada, porque primeiro usamos como um esqueleto estrutural estruturas metálicas para depois acoplar tanto painéis como módulos completos. Daí vem o semivolumétrica. E avançamos com a última classificação desta construção, que é subsistemas de componentes. Aqui nós estamos a falar de tubulações e acessórios acoplados durante a estrutura modular. Bom, à luz da Agenda 2103 da União Africana, que defende a industrialização, a transformação estrutural das economias e a modernização das infraestruturas, tudo em prol do desenvolvimento sustentável no continente africano, é aqui que nós avaliamos como estes métodos construtivos podem acoplar-se àquilo que é a ideia da Agenda 2103 da União Africana. E muitos autores refletem acerca deste ponto e dizem que a construção modular emerge como um modelo produtivo potencialmente alinhado aos princípios de industrialização e sustentabilidade. Isto porque, sob a perspectiva de sustentabilidade, este método tem mesmo a vantagem de constituir redução de impactos ambientais, fracos desperdício de materiais, o que compete àquilo que é a teoria da Agenda 2103 da União Africana. Bom, outra questão que de certeza pode surgir nas vossas mentes é: será que este método realmente usa-se? Será que este método realmente funciona? E onde é que será que se usa este mesmo método construtivo? É daqui que eu vos apresento as experiências de implementação da construção modular em contextos de desenvolvimento. Estamos a falar, em primeiro lugar, da aplicação da construção modular na mitigação do déficit habitacional. É aqui onde nós encontramos este edifício denominado Mini Sky City.
localizado na China. Este edifício, meus caros, ele foi construído em somente 19 dias e constitui 57 andares. Este edifício usa o método modular, especificamente a classificação Light Steel Frame, que é aquele modelo que eu expliquei, que primeiro é uma estrutura metálica e depois acoplam-se os elementos pré-fabricados. Dando continuidade, porém no contexto africano, temos aqui o Driveline Studios, que localiza-se na África do Sul. Este edifício surge com base em contentores marítimos, portanto, a classificação volumétrica do método modular. Isto para dizer que no contexto africano, sim, usa-se esta construção e é uma forma mesmo de nós percebermos que está mais que na hora de nós pensarmos em tornar isto viável. Agora, no contexto da aplicação da construção modular em infraestruturas e equipamentos públicos, nós temos aqui este edifício denominado Hospital Modular de Nova Iguaçu, localizado no Brasil. Este edifício ele foi construído na época de Covid-19, justamente pela demanda de casos positivos naquela época, e eles tinham a necessidade de intervir e, portanto, precisavam mesmo de construir um hospital de imediato para suprir essas mesmas necessidades quanto aos casos positivos. Portanto, usou-se também a construção modular usando a técnica drywall, que é gesso acartonado. Portanto, este edifício todo foi feito à base de painéis pré-fabricados. Embora de forma tímida, em contextos de infraestrutura e equipamentos públicos em Moçambique, há sim infraestruturas documentadas, porém de forma tímida, como eu disse anteriormente. A World Health Organization e a UNICEF, eles documentam também algumas infraestruturas, principalmente unidades escolares e unidades sanitárias a nível de África, que usam o método modular. Agora, a pergunta que também não podia deixar escapar. Em Moçambique, será que se usa o método modular? Será que existem exemplos do método modular em Moçambique? É daqui que eu vos apresento experiências de implementação da construção modular, porém, no contexto moçambicano. Nós temos aqui, nada mais, nada menos que o Hotel Afrin Prestige. Este edifício ele foi inaugurado em 2010. Porém, em 2014, houve necessidade de ampliar o edifício e, durante essa ampliação, usou-se nada mais, nada menos que o sistema Light Steel Frame, que é a construção modular, para exatamente acoplar módulos pré-fabricados e constituir assim a ampliação do edifício. Significa que nós, em Moçambique, também temos noção do que é a aplicação do método modular. Apresentação muito interessante. Queria pedir para a Priscília passar para a conclusão, Perfeito. por causa do tempo. Sem problemas. Bom, vou mesmo ser breve, porque, como eu disse, o tema é muito extenso e precisa mesmo de um tempo suficiente para tal. Mas aqui é a síntese dos contributos estruturais da construção modular, que mostram que a eficiência temporal, a sustentabilidade e os custos indiretos, dados estes, verificados durante a resolução, durante a recolha de dados, revelam que, para Moçambique, tendo em conta que o método modular foi visto como 70% superior em termos de rapidez de execução, foi visto também 77% superior em termos de maior sustentabilidade e foi visto também 87% superior à redução de custos indiretos. Então, de salientar que esta dimensão estratégica, eficiência temporal, sustentabilidade e custos indiretos, refletem para Moçambique ganhos produtivos e para a África apresentam-se como soluções estratégicas para sanar os desafios do setor construtivo. Podemos ver ali na última coluna o potencial, ou melhor, as potenciais implicações para a África no contexto da dimensão estratégica. Resposta estratégica a diferentes déficits habitacionais, contributos para metas ambientais e relevância econômica.
Passando mesmo para a conclusão, a construção modular revela-se tecnicamente superior em indicadores de eficiência, sustentabilidade e racionalização de custos, consolidando-se como alternativa estruturalmente promissora. Contudo, o contexto moçambicano evidencia entraves sistemáticos, financeiro, técnico e institucionais que condicionam a consolidação prática. Observa-se também um paradoxo setorial, verificado na recolha de dados, perdão por não ter acedido a essa parte, mas o reconhecimento teórico das vantagens do método modular e a prevalência da preferência ao método convencional. E enquadrada na Agenda 2103 da União Africana, o método modular configura-se como um instrumento estratégico para a industrialização sustentável e transformação estrutural da construção em África. Como recomendações, temos aqui a integração de políticas públicas em prol da construção modular, temos aqui o reforço e capacitação técnica para que todos nós possamos ter, de facto, noção do método, temos aqui a criação e incentivo a instalações de capacidade produtiva local, adequação e harmonização do enquadramento normativo e promoção da cooperação regional africana no domínio da construção industrializada. Muito obrigada pela apresentação. Uma salva de palmas. Iria passar a palavra a Chiara Joaquina Antônio. Chiara está online? Sim, estou. Chiara, tem 10 minutos para apresentar. Obrigada. Ok. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui a apresentar. Chamo-me Chiara Joaquina Antônio, sou estudante de licenciatura na Universidade de Andra, no curso de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Hoje eu vou apresentar o meu projeto intitulado Projeto de Implementação de Sistema de Gerenciamento de Energia de Casa Inteligente, usando energia solar fora da rede elétrica. Primeiro, eu vou apresentar alguns conceitos fundamentais, como energia solar e sustentabilidade. De seguida, vou abordar os desafios energéticos coisas com automação residencial, conseguimos criar sistemas que funcionam quase de forma automática, tornando o uso de energia eficiente e conveniente para o utilizador. Na prática, isso permite com que nós possamos monitorar e controlar os equipamentos na nossa casa, sejam lâmpadas, ventoinhas, ar-condicionados e por aí vai. O meu trabalho foca-se na integração de energia solar e tecnologias inteligentes, especialmente em regiões remotas ou áreas de expansão. Quando nós falamos de regiões remotas, afastadas dos centros urbanos, onde o acesso a infraestruturas básicas, como a eletricidade, é de acesso limitado ou às vezes inexistente. Então,
Nesses casos, soluções como sistemas solares tornam-se uma alternativa importante, apesar de que ainda podemos enfrentar alguns desafios, como os custos iniciais e a manutenção. Nesta parte do projeto, do trabalho, eu irei falar do desenho e implementação do projeto, incluindo o problema, o objeto, a metodologia usada, a arquitetura, a implementação, os resultados e as limitações que nós tivemos. Este projeto foi elaborado com visa a resolver o problema do acesso limitado ou quase inexistente das infraestruturas elétricas nas áreas remotas. Mas os sistemas solares, ainda sendo uma alternativa, ainda tem alguns desafios, e um desafio é o gerenciamento de energia. Como nós vamos usar a energia que nós obtemos através do sol. Desta forma, o meu trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento de energia de uma casa inteligente baseada em energia solar off-grid. A metodologia do projeto baseou-se em uma abordagem prática e experimental, envolvendo pesquisas e análises de sistemas solares, internet das coisas, controlar como a bateria vai ser carregada e daí a bateria vai fornecer energia a todo o sistema. Foram utilizados sensores para recolher os dados e esses dados são enviados para o display OLED, onde o utilizador pode ver as informações em tempo real. Além disso, o sistema também possui LEDs, indicadores que vão nos permitir saber quando é que a bateria está parcialmente carregada, completamente descarregada ou completamente carregada. O SP32 também foi ligado à internet através do Wi-Fi, permitindo o controle remoto através da aplicação Blinkit. O desenvolvimento do sistema foi feito utilizando a plataforma Arduino IDE Software para programar o microcontrolador ESP32. Primeiro foi feita a ligação de cada componente individualmente, como o sensor individualmente, o display, os LEDs e o relay. Depois disso, cada componente foi testado separadamente para garantir que estava a funcionar corretamente e, após os testes individuais, todos os componentes foram integrados em apenas um sistema. Por fim, foi feita a ligação com a aplicação Blink, permitindo a motorização e o controle à distância. A implementação do sistema foi feita utilizando o SP32 como unidade principal do controle, o sensor DHT responsável por recolher dados da temperatura e umidade do ambiente, o display OLED foi utilizado para mostrar as informações ao utilizador em tempo real e os LEDs como indicadores. A comunicação com a aplicação Blink foi feita através do Wi-Fi, permitindo que o utilizador acompanhasse todo o sistema a partir de longe. Em termos dos resultados, o sistema funcionou de uma forma estável e conseguiu cumprir
o objetivo principal, que era monitorar e controlar as cargas, que neste caso foram as 2 lâmpadas e uma ventoinha. Foi possível controlar os dispositivos tanto manualmente, através do interruptor, como remotamente, através da aplicação Blink. Além disso, os sensores forneceram dados consistentes e o sistema respondeu rapidamente aos comandos. Aqui nós podemos ver que o sensor DHT 11 para a temperatura, eles dois valores de 28 a 35 graus centígrados, umidade de 40 a 65 e também conseguimos obter o valor da tensão na bateria, que era de 11.8 a 12.5 volts, através do sensor de tensão. E o tempo de resposta do controle foi inferior a 1 segundo. Apesar dos bons resultados, foram identificadas algumas limitações. Por exemplo, a instabilidade da conexão Wi-Fi, que afetou a comunicação com o sistema em alguns momentos. Além disso, a ausência do sensor de corrente não permitiu medir o consumo real de cada carga na casa. Estes pontos mostram que ainda há espaço para melhorias. Em conclusão, foi possível desenvolver um sistema funcional de gerenciamento de energia baseado em energia solar off-grid, fora da rede elétrica. O sistema permitiu o monitoramento em tempo real e o controle remoto das cargas. E este projeto demonstra que a integração entre energia solar e internet das coisas pode ser uma solução viável para melhorar o acesso à energia, especialmente em zonas com limitações. Assim concluo a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Chiara. Passo a palavra para Yunas Bacar. Tem 10 minutos. Boa tarde a todos. Meu nome é Yunas Bacar. Sou estudante finalista do curso de Engenharia Informática e Telecomunicações na Universidade da Politécnica e vou apresentar o meu tema é Pentest automatizado por meio de inteligência artificial em sistemas corporativos. E este projeto nasce devido a uma elevada exposição dos sistemas empresariais a ataques informáticos e a percepção de que os sistemas ou os métodos tradicionais de testes de penetração já não se encontram adaptados a essa evolução. Desculpa, ver se pode passar o slide. Só para termos uma ideia, constatou-se, de acordo com um relatório que foi retirado do IBM, que hoje em dia um custo de violação de dados pode custar aproximadamente 4,88 milhões de dólares e, para piorar, as empresas podem demorar até 194 dias a detectar que houve uma falha no sistema, ou seja, são aproximadamente 6 meses e meio até detectarem uma falha. E temos um aumento de exploração de vulnerabilidades de 180% dos anos 2023 a 2024, que é algo bastante crítico, e um aumento de 40 mil novas vulnerabilidades detectadas. Só para termos uma ideia, um exemplo prático para podermos entender isso, a gravidade disso seria se tivéssemos um sistema de um banco e um atacante conseguisse entrar hoje no sistema. Ou seja, só daqui a alguns meses é que o banco conseguiria detectar que o sistema foi explorado e, neste período de tempo, o atacante pode ter acessado a vários dados de usuários, dados podem ter sido expostos e entre outros. Desculpa, peço para passar. O pentest manual ou tradicional apresenta várias limitações.
Primeiro, o custo é bastante elevado, ou seja, as empresas e organizações não conseguem pagar para fazer o pentest regularmente, ou seja, fazem mestralmente ou trimestralmente, o que não é suficiente. Depois temos que ele é bastante lento, ou seja, é feito em 1 a 2 semanas, o que não acompanha o ritmo das vulnerabilidades que vão aparecendo a cada dia. Terceiro, temos a escassez de talento, onde 45% das organizações reportam uma lacuna de competentes para fazer o pentest. Em seguida, temos uma cobertura que não é contínua, ou seja, se hoje o sistema é testado e amanhã é lançada uma nova especialidade do sistema, e essa especialidade ou funcionalidade que foi lançada, ela vem com falhas, mas ninguém testa novamente. Isso pode ser podemos dizer, um calcanhar daqueles para o próprio sistema ou para a própria empresa. Temos resultados que são inconsistentes, porque temos vários avaliadores, temos vários especialistas, então os resultados podem não ser consistentes. Depois temos o relatório, que é manual, que pode durar, a produção é lenta e está próspera a eles, porque nós somos seres humanos e falhamos. Peço para passar. Aqui trago uma diferença, só para termos uma noção do que é que essa ideia ou esse resultado traz, ou essa proposta pode trazer. Estamos a dizer que um pentest autônomo com inteligência artificial seria mais rápido, poderia ser feito em minutos e estaria disponível 24 horas por 7. E até poderia ser testado, poderiam ser feito teste a vários sistemas ao mesmo tempo, o que o pentest manual não consegue acompanhar. Mas o pentest manual, ele ainda traz uma vantagem, que é o raciocínio, que é a criatividade e lógica do negócio que o ser humano apresenta. Mas, em termos disso, o AI consegue compensar essa vantagem com velocidade, continuidade e escalabilidade. Peço para passar. Aqui tentei trazer dados de empresas que já implementam pentest autônomo com inteligência artificial parcialmente, e podemos ver que algumas empresas conseguem destacar que o pentest é 50% mais rápido, há uma economia na violação de dados, tem uma cobertura 24%. É como se estivéssemos a comparar um segurança humano com um sistema que nunca dorme. Ele sempre está lá presente para verificar as falhas que o sistema tem. Depois temos uma escala ilimitada e o raciocínio é adaptativo, que eu vou explicar mais para frente como é que funciona. Já existem sim sistemas, ferramentas que apresentam inteligência artificial, e uma delas, tenho aqui 2 exemplos que eu acho que talvez alguém já teve interação, que é o Pentest GPT, que é da OpenAI, e o Hugging Buddy GPT, que basicamente são sistemas que auxiliam o especialista na execução dos testes, ou seja, eles não pensam por si só servem para auxiliar nas tarefas. E é esta lacuna que esta proposta ou este projeto tenta corrigir, que é trazer um sistema totalmente autônomo, onde a inteligência artificial não vai precisar de intervenção humana para poder fazer o teste. E isto leva-nos à questão de investigação. É possível que agentes de inteligência artificial baseados em modelo de linguagem conduzam de forma autônoma testes de penetração multifase em sistemas corporativos, desde a fase do reconhecimento até o relatório final sem intervenção humana. E isso leva-nos à arquitetura, que aqui foi desenhada. Tentei trazer 4 camadas importantes para esse sistema. Temos o primeiro, que é o NON, que é um sistema que serve para automatização de fluxo de trabalho. Basicamente, ele é o início do nosso sistema. Depois temos o Fast API, que serve de ponte para a comunicação entre o N e a inteligência artificial. Depois tenho aqui a camada 3, nesse caso, que é o cérebro do nosso sistema, que é a inteligência artificial, que é composta foi criado com LangChain e o Gemini, que eu acho que muita gente já teve interação com o Gemini. E temos a parte mais importante, que é a parte do MCP. O MCP, basicamente, é conectar ferramentas externas ao nosso sistema. Então, ele apresenta mais de 150 ferramentas disponíveis, ferramentas reais que são usadas para teste e estão disponíveis para o nosso sistema. Então, vou explicar mais para frente com um diagrama mais detalhado para mostrar como é que todas essas fases se interligam. Este fluxo é o fluxo do N, que foi criado por mim, neste caso,
E eu vou tentar ser o mais breve possível, porque o tempo também não ajuda. Basicamente, ele vai automatizar a parte dos processos. É como se tivesse uma aplicação que nós estivéssemos a fazer um pedido de comida ou qualquer coisa. Basicamente, fazemos o pedido, ele recebe o pedido e dentro desse pedido nós conseguimos ver o estado do nosso pedido. Se o teste já foi iniciado, por exemplo, ou se o nosso pedido está em andamento, se o nosso pedido já foi terminado e no final ele nos retorna o resultado ou neste caso vai retornar o relatório final. Aqui é a parte mais importante deste projeto, que é a parte do diagrama, que mostra como é que todas as partes se interligam. Como eu já havia explicado, temos o N, que ele é que inicia esse processo, que ele é que automatiza os fluxos. Temos a parte do Fast API, que é responsável por conectar a parte do N com a parte da inteligência artificial. Porque o N8N, ele não consegue comunicar diretamente com a inteligência artificial. Então, é necessário que exista uma ponte. Então, temos aí o Fast API, que serve de ponte para conectar essas duas partes. Temos a parte do agente principal. Esse sistema é composto por 4 agentes. Temos a parte do agente principal, que eu vou chamar de agente principal porque ele é que pensa, ele é o cérebro disso tudo. Então, ele pensa de uma maneira geral como é que todo esse pentest vai ser realizado. Depois temos os outros agentes subsequentes, que é o agente de numeração, reconhecimento e exploração, que são agentes que só focam-se naquela área, enquanto o agente principal pensa de maneira geral. Ele pensa, por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido e prático, que imaginemos que queremos testar uma rede. Inserimos no N, testa essa rede, ele passa para o Fast API, o Fast API passa para o agente principal. O agente principal, por sua vez, ele vai pensar primeiro, como é que vamos começar? Por onde é que vamos começar? Ele pode decidir que não, vamos fazer o reconhecimento primeiro, que é uma das primeiras fases do pentest em si. Então, ele chama o agente de reconhecimento. O agente de reconhecimento vai comunicar com o MCP. Como eu já havia mencionado anteriormente, o MCP ele conecta ferramentas externas ao nosso sistema. Aqui eu tentei trazer o MCP do X-Tree, que ele apresenta mais de 150 ferramentas embutidas. Ou seja, o agente de reconhecimento vai pensar, com base naquilo que foi lhe dado pelo agente principal, quais serão as melhores ferramentas a serem usadas para poder trazer resultados. Em seguida, vai comunicar com o MCP, que de seguida vai lhe trazer um resultado, o agente de reconhecimento pega, analisa e manda para o agente principal. Com base nesse resultado que o agente principal recebe do agente de reconhecimento, ele pode tomar outra decisão. Qual é o passo a seguir a ser dado? Então, ele pode seguir para o agente de numeração e exploração. E esses agentes também vão fazer o mesmo processo que o agente de reconhecimento fez. Pegam no que foi dado, analisam, comunicam com o MCP, neste caso, e decidem qual é a ferramenta melhor a ser usada. Depois, o resultado é retornado ao agente principal, que depois pode decidir que não, já temos dados suficientes e, por fim, pode chamar o agente de relatório, que a função desse agente é só compilar todos esses dados e fazer um relatório final. Então, o agente de relatório faz o relatório, passa para o Fast API, como já havia mencionado, é a nossa Tem mais de um minuto. Tá certo? E o agente de relatório manda para o N, que entrega o relatório final ao usuário. Aqui eu tentei trazer para explicar como é que a inteligência artificial por si só raciocina. Então, primeiro ele raciocina, depois age, depois observa e toma uma decisão. Então, isso é chamado de mecanismo de decisão. Então, isso faz-se de uma maneira contínua. Peço para passar. Tenho aqui as contribuições e limitações que esse trabalho apresenta. As contribuições, temos uma arquitetura baseada em 4 agentes, ou seja, uma arquitetura multi-agente. Temos 0 intervenção humana neste projeto, temos mais de 150 ferramentas disponíveis para o teste e temos um sistema 100% automatizado. As limitações é que esse sistema apenas foi testado em ambiente controlado, ou seja, o AI ainda pode apresentar alucinações ou cometer erros, e temos uma cobertura ainda um pouco defeituosa, mas é como comparar a um carro autônomo. Ele já sabe conduzir sozinho, já sabe qual é o caminho, já sabe se virar, mas ainda existem melhorias a serem feitas. Peço para passar. Muito obrigada, Eunice Bacar, uma salva de palmas. Passo a palavra para Cícero Araújo. Posso pegar ele aqui, o microfone também? Posso? Vou imitar a Priscila, porque eu sou muito inquieto também, não consigo. Pessoal,
enquanto carrega minha apresentação, então, meu nome é Cícero Lisboa, sou doutorando do Programa de Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e era aquela ali mesmo. E o nome do meu trabalho se chama Geopolítica Submersa. O continente africano é a fronteira a ser disputada pela conectividade. Pode passar. Como eu já me apresentei, pode passar também. Bom, vocês não têm noção, a gente pensa que a internet chega para nós através de satélites, mas isso é uma falsa ideia. 99% dos dados transmitidos, eles vêm por cabos submarinos, que podem estar em profundidade de até 8.000 quilômetros de profundidade nos oceanos, e eles conectam países, continentes, com cabos de fibra ótica que montam essa malha aqui. Guardem esse mapa, que é de um Submarino Cable Map, é o nome desse mapa, e a orientação do Brasil, por exemplo, aqui, a gente vai lembrar depois. Só para vocês terem noção, são 99% de dados transmitidos e 10 trilhões de dólares que circulam nesses cabos em transações financeiras diárias. Eu trago exemplos de disputas geopolíticas hoje entre China e Estados Unidos, como, por exemplo, um veto de uma construção de um cabo em Cuba, o veto à construção de um cabo chinês que chama PICE, que sai da Ásia, passa pelo Oriente Médio, África e chega até a França. Os Estados Unidos tentaram barrar a construção desse cabo, como tentaram e conseguiram barrar a construção de outros cabos. E eu uso a teoria realista, pode passar, a teoria realista das relações internacionais, o realismo ofensivo, ela nos diz que os países tentam manter o poder relativo que eles têm para garantir a sua sobrevivência. E, para isso, eles entram em guerra se for necessário. Só que eu trago essa teoria para os cabos submarinos, porque eles são relevantes hoje, relevantes para a inteligência artificial, por exemplo, e para a economia, e eu quero dizer que não precisa só de armas. Os cabos submarinos estão já nessa luta hoje geopolítica dos países. E hoje existem até máquinas que cortam cabos, patentes chinesas para cortar cabos, e durante o ano mais de 200 cabos são cortados de formas acidentais ou não acidentais. E a China tenta explorar muito essa hegemonia, criando a Rota da Seda Digital, que é uma rede de cabos e rede 5G em busca de dados, em busca de novas conexões. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, que os Estados Unidos vetou a construção de um cabo C1006, é um cabo que ele cancelou, a empresa chinesa conseguiu, e colocou uma empresa americana no lugar. E ele trabalha de forma securitária, ou seja, ele verifica a segurança antes de construir o cabo. E a China, ela reorientou, por causa disso, a sua orientação para o sul global. E ela construiu vários grandes cabos, e ele foca na América do Sul e principalmente na África. Pode passar. Para vocês terem noção, 66% dos cabos submarinos são das Big Techs. O que são Big Techs? O Google, a Meta, o Facebook, eles são os donos dos cabos. Isso tem uma coisa interessante em relação ao continente africano. Segundo a ONU, 36% de pessoas têm acesso à internet no continente africano, quando a média mundial é 75%. Por outro lado, o continente africano é o que mais recebe investimentos em cabos submarinos. 44% entre 2019 e 2023, com mais de 13 bilhões de dólares investidos em cabos. Então, é um contrassenso. Mas, esse exemplo desses cabos, eu tenho, por exemplo, o To Africa, que é o maior cabo do mundo, 45 mil quilômetros, que circunda todo o continente africano. Nós temos o Equiano, que é do Google, que é na parte ocidental, e o PICE, como eu falei para vocês, de 25 mil quilômetros, que cruza a Ásia e passando pela África. O continente africano é muito estratégico para os cabos submarinos. Para vocês terem noção, 17% do tráfego mundial passa pelo Egito, e 90% das telecomunicações da Europa passam pelo Egito. Então, é muito estratégico. A Europa, perdendo isso, perde internet, fica muito lento. O Djibouti também é muito interessante, porque por ali passam cabos estratégicos dos militares dos Estados Unidos e também de empresas privadas da China. Então, vocês imaginem o nível de possível espionagem que tem nesse local. Bom, então, o que eu tento perguntar aqui? Eu tento entender como o continente africano ele reage em relação a isso, entre essas disputas entre China e Estados Unidos, e, segundo a minha hipótese, o continente africano é indiferente a isso.
ele tenta aproveitar isso para, sim, aumentar a quantidade de suas redes de cabos submarinos. Como é que eu fiz a minha pesquisa? Gente, não existem dados públicos para isso. O Submarino Cable Map, aquele mapa que eu mostrei, ele custa $11 mil para ter uma licença lá para poder ter acesso aos dados. O que eu fiz, então? Fui atrás de dados públicos, dados de outros mapas, de artigos, e eu montei a minha base de dados. E lá eu tenho dado de velocidade, data de criação do cabo, distância, fabricante, que manutenção e tudo mais. Com isso, eu obtive vários dados. Pode passar, meu amigo. Por exemplo, em 2010, foi o pico de construção de cabos na África. Foi por aqui que começou uma nova onda de construção de cabos. Nós temos aqui, por exemplo, o que é muito interessante, empresas africanas muito grandes, como a Telecom Egypt, que participa de grandes consórcios, e nós temos também a Angola Cables, que tem, por exemplo, o cabo com o Brasil. Muito estratégica essas duas empresas. Pode passar, meu amigo. O modelo de consórcio, né, isso dos dados que eu recolhi. A maioria são consórcios, ou seja, várias empresas juntas, unidas, para promover a construção desse cabo. E em torno de 30% são empresas que têm o cabo sozinho, ou é de um governo, ou é de uma empresa específica privada. Nós temos também uma relação onde a maioria dos cabos são de empresas privadas, nós temos uma grande participação estatal, e mista são empresas que ou foram privatizadas e o governo tem participação, ou que o governo tem grande participação. Pode passar? Eu comecei a fazer um site em resposta a isso. Isso aqui é tudo animado, tá? Então eu consigo enxergar os continentes que a África está conectada. Pode passar? E aqui esse mapa é interessante. Nesse mapa eu consigo ver aonde a África está conectada. Então está conectada na América do Sul, está conectada com a Ásia, com parte da Europa, não está conectada com os Estados Unidos, o que é muito interessante, vocês vão ver por quê. Pode passar? Esse aqui é outro mapa interessante, que mostra quem são os donos das tecnologias. Então, o norte global é quem detém construção, instalação, são eles que dominam essa operação. Nós, no sul global, não temos isso. Pode passar. Esse é um outro que eu estou fazendo no meu site, que eu clico no cabo e ele mostra onde esse cabo está conectado. Isso é animado. É uma coisa que eu pretendo lançar para dar uma resposta a esse... Pode passar, meu amigo. Outra coisa interessante é o seguinte, além de nós não termos as indústrias, nós não temos os navios que carregam e fazem a manutenção desses cabos. Eu fiz esse levantamento aqui antes de vir para cá, uma semana antes, e nós tínhamos alguns navios aqui, perto da Nigéria, do Chad, uns 3 navios. Um era nigeriano, os outros eram navios estrangeiros, mas essa região aqui é a região dos cabos do Google, do cabo do Facebook, então eles já colocam ali, já esperando a manutenção. Na América do Sul, no mesmo período, não tinha nenhum navio, ou seja, nós somos dependentes de navios ou da França ou dos Estados Unidos. Aqui o capital estrangeiro, eu fiz uma medição da quantidade de capacidade. Tem mais 1 minuto para terminar. Então, aqui, os cabos africanos, em sua maioria, são de capital estrangeiro, mas em torno de 38% são de empresas africanas que têm um protagonismo africano. Esse aqui são a quantidade de países que participam dos cabos. A França é que mais tem cabos, participação em cabos, mas nós temos aqui Maurício, África do Sul, Egito, com uma grande quantidade de cabos, e a China em 4º lugar. Os Estados Unidos, que não tem cabo aqui, tem 11 participações em cabos, porque eles têm muitas empresas que fazem isso. Pode passar? Por fim, então, eu gostaria de dizer que esse estudo ele saiu do meu controle, porque eu estava pensando numa coisa, mas quando eu vi os dados da África, me chamou muito a atenção, porque na América do Sul nós privatizamos quase tudo, a maioria das coisas são privadas ou são das Big Techs, e aqui na África nós temos um protagonismo das empresas africanas, que participam da construção dos cabos e que tentam fugir um pouco dessa polarização de Big Techs. Então, a minha ideia aqui é que o Brasil, por exemplo, tenha mais conexões com o sul global, mais conexões com a África, nós temos 2 cabos com a África, e que nós tentamos evitar uma coisa que se chama fragmentação da internet, que é quando os países tentam fazer os seus caminhos na internet e não um caminho que foi projetado inicialmente. Pessoal, muito obrigado, e muito obrigado por estar em Moçambique. Eu estou adorando estar aqui e estou adorando estar no evento. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação. Passo a palavra para Henrique Zacarias, está online. Henrique Zacarias.
certinho. Parece que o Henrique Zacarias não está. Gostaria de pedir uma salva de palmas para todos os painelistas. Trazendo aqui um pequeno resumo sobre o primeiro tema. Temos aqui o primeiro tema que falou sobre conectar objetos à internet por meio da internet das coisas ou a partir de um firmware, de modo a recolher dados nacionais. O segundo tema, sobre engenharia aplicada a uma necessidade real, que é e local da alimentação, nesse caso, que era das folhas da mandioca. E no terceiro tema, sobre a construção modular e sustentabilidade, de como construir o futuro, né, de África de forma sustentável e estrutural. E no quarto tema, focou-se sobre a gestão automática de energia solar para casas que não dependem da rede pública. E a seguir falou-se sobre a IA e a cibersegurança na EDM, no qual no mundo digital a nossa rede elétrica precisa de uma defesa inteligente, neste caso, no caso da EDM. E para outro tema, da geopolítica submersa e conectividade, no qual focou-se sobre a internet que vem do mar e quais disputas políticas quais disputas políticas estão por detrás dessas conexões. E, por último, infelizmente, o tema sobre a qualidade do ar com Arduino a baixo custo não chegou a ser apresentada. Muito obrigada a todos e, por causa da gestão de tempo, somente iria pedir para serem breves. Podiam colocar uma questão para cada um dos apresentadores. Não sei se temos alguma questão. Sim, temos duas questões. Peço que passem o microfone para os dois. Sim, pode apresentar. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Chamo-me Guilherme. Gostava de lançar uma questão para a engenheira Priscília. Bom, trouxe aqui duas formas de construir. Primeiro, uma construção convencional que todo mundo conhece. Segundo, uma construção não convencional, ou seja, modular, baseada mais em pré-fabricação. Gostava de saber como a produção em fábrica influencia o controle do dimensionamento. Gostaria de passar também para... Não sei se anotou a questão. E a outra questão, qual seria? Boa noite a todos. Excelentes apresentações. A minha questão é direcionada a Yunas Bakar. Questões talvez mesmo de ignorância. Eu queria perceber, falou sobre o tempo de resposta quando um sistema corporativo é atacado, mais ou menos 6 meses. Eu queria perceber quando há um certo banco comercial aqui em Moçambique em que os clientes queixavam-se de ataques e de saques nas suas contas em que eles não controlavam, mesmo em horários de madrugada. Eu quero saber se não sei se chamam de hacker, integrou no sistema do banco, depois a uma conta pessoal, para que o cliente tenha aquela informação na mesma hora que foi feito um saque que não foi controlado. Como é que ele teve aquela resposta naquele momento? Não sei se percebi bem sobre o sistema, né? O tempo de resposta para ataques cibernéticos. Obrigada. Tem a palavra Priscília e depois a Yunas.
Muito boa noite. Bom, não vejo aqui quem colocou a questão, não sei se ele saiu da sala ou não. Bom, assim fica um bocadinho complicado responder a uma questão de alguém que já está ausente. Mas ele basicamente quis saber como a produção em massa influencia no dimensionamento do processo construtivo modular. De salientar que, parecendo que não, este é um dos pilares fundamentais do método modular, porque é justamente considerável para a produção em massa. Então, eu gostaria mesmo que ele estivesse aqui para abordar um ponto. Mas pode resumir a resposta? Não? Acho que depois a plateia irá passar a resposta para o colega. Os pontos positivos na produção em massa é mesmo em questão de padronização, porque para infraestruturas escolares, sanitárias, o essencial mesmo é que tenha um dimensionamento semelhante para facilitar o processo de estruturação do próprio edifício. Então, quando falamos do método modular, é mesmo no contexto de modularidade, no contexto de padronização. Então, eu queria mesmo entender a perspectiva dele para que eu deixasse claro que a padronização é literalmente o pilar do método modular e isso impacta diretamente no dimensionamento, mas infelizmente ele não está aqui, mas pronto, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela pergunta, é uma pergunta bastante importante e pertinente. Em relação ao tempo de resposta, os dados que eu trouxe aqui são do relatório do IBM, onde detectaram que realmente levava muito tempo a ser respondida, a ser detectada essa falha. E no caso do banco, que foi mencionado, sim, pode acontecer o caso de encontrar-se um hacker dentro do sistema do banco, conseguir entrar através de uma falha, porque normalmente isso acontece porque as empresas não têm aquilo de fazer testes mensais ou semanais para vermos quais são as falhas que tem no sistema. Porque muitas das vezes os hackers estudam maneiras de entrar ou invadir o sistema, porque nós estamos a estudar maneiras de proteger o sistema, mas existe alguém que também está a estudar maneiras de poder entrar no sistema. Então, este bang toda hora. Então, é necessário que as empresas tenham este critério de, pelo menos uma vez por semana ou pelo menos uma vez por mês, dar-se o trabalho de sentar e verificar se está tudo bem no sistema. Pode acontecer o caso de sistemas bancários são muito acessíveis a falhas ou a ataques, né, por hackers. Então, pode acontecer o caso de dados realmente serem explorados, serem vendidos na dark web ou até mesmo o que tu mencionaste, tirar-se valores de certas contas. Então, é isso que esse sistema também tenta resolver, que é o tempo de resposta a esses ataques, tipo de ataques também. Muito obrigada pela resposta. Contudo, terminamos assim a sessão do painel L, no qual todos estão de parabéns. O painel L conseguiu demonstrar que não estão somente acompanhando a evolução tecnológica, mas sim estão encontrando soluções para enquadrar a nossa realidade. Muito obrigada, uma salva de palmas para todos e dou por encerrada a sessão.